Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós nos colocamos aqui mais uma vez na presença de Deus para iniciar mais uma escola bíblica dominical. Eu estou muito feliz de estar de volta, apesar que a igreja está vazia. Sexta-feira completou-se 2 meses já sem cultos presenciais e a saudade aperta no coração da gente. Mas vamos adorar a Deus porque Ele continua no controle de todas as coisas. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé aí nos seus lugares, nas suas casas, e vamos dirigir uma oração ao Senhor nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua santa presença. Engrandecemos, adoramos e louvamos o Teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor visita cada irmão no seu lar neste momento. Pai, que o Senhor abra os nossos corações para receber mais um ensino nesta manhã. Que o Senhor venha tocar na vida de cada um, ó Pai, com esse tema de hoje, que é sobre a depressão, meu Pai, que essa doença não venha atingir, ó Pai, as famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa pandemia, ó Pai, não venha trazer essa doença para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, usa o diácono, irmão Wellington, nesta manhã, para que possa ensinar, meu Pai, mais de Ti para nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E em nome de Jesus eu passo a oportunidade para o irmão Glauber, que estará louvando nesta manhã. Tá ligado aí, pastor? Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, bom dia, paz seja convosco, amém? Bom é estarmos na presença do Senhor, bom é podermos glorificar e exaltar o santo nome dEle, amém? Vamos adorar o Senhor com muita alegria nesta manhã. Se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu
para mim, e eu te adorarei. Ficamos maravilhados diante da tua presença, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, ó Senhor, esta manhã, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmão, você que tem a sua revista aí em casa, abra na página 27. O tema dessa manhã: as consequências perversas da depressão. Você que não tem a revista e já quiser abrir na leitura bíblica principal, ela se encontra no livro de Isaías, o capítulo 58, do verso 8 ao 12. O versículo-chave está em Salmos 42, verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Pensamento: os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. A leitura bíblica principal se encontra no livro de Isaías 58, o versículo 8 até o 12. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo para o professor desta manhã, o diácono irmão Wellington. Bom dia a todos, paz do Senhor, amém? Sou eu aqui novamente para podermos juntos estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, as dificuldades do cotidiano, igual hoje nós vamos falar sobre a consequência perversa da depressão. E não é de pouco tempo que a depressão tem sido considerada a doença do século, porque ela é uma doença onde nem sempre os medicamentos resolvem, nem sempre um bom profissional resolve, e muitas vezes ela leva a pessoa ao suicídio, a um estado emocional depravante, onde a pessoa deixa de valorizar as coisas boas da vida. Só que no final dessa lição, se eu tiver de Deus a bênção, e nós vamos sair daqui com um pouco mais de sabedoria para poder lidar com essa situação. E a depressão não vai fazer parte do nosso século, porque nós não vamos aceitar ela mais na nossa vida, na nossa família, entre meio aos nossos amigos, porque vamos vencê-la, e principalmente com a presença de Deus na nossa vida, amém? Vamos já para o comentário bíblico. Os irmãos na última aula percebeu que eu leio bastante a revista, então os que não têm a revista em casa, por favor, acompanhem comigo na leitura que eu vou fazer. Introdução. A depressão é um distúrbio psíquico que vai além de uma indesejável tristeza. Ela simplesmente aniquila a vontade e o interesse da pessoa por quase tudo na vida. Tem sido muito frequente vermos pessoas sofrendo seriamente por causa de ansiedade excessiva, preocupações exageradas, sonhos defeitos, projetos inalcançados, insatisfações, etc. Em tempos de tantas mudanças, tais como as que estamos passando agora, com incerteza, dúvidas e inseguranças que atingem a todos de uma e outra forma, aqueles que por algumas circunstâncias vivem uma luta diária com seus problemas de ordem emocional, com pendências que parecem não ter fim, acabam se tornando mais vulneráveis à tristeza, ao pessimismo, à falta de vitalidade, característica que pode servir como prenúncio de um estado depressivo. Como já foi dito, o estado depressivo não é apenas um sentimento de tristeza, é algo mais sério que pode se agravar ao ponto de tornar-se uma enfermidade grave. Os textos bíblicos assim nos mostram como evitar esse distúrbio psíquico que tem atingido muitas pessoas. Então a depressão, como foi dito aqui, ela vai muito além da tristeza. A tristeza é algo que você sente e logo passa, porque a tristeza ela é provocada por algo, alguma ocasião, algum evento que nos decepcionou pessoalmente. A gente sente uma tristeza, mas essa tristeza ela passa. A depressão é como permanece, e cada dia que passa parece que esse monstro dentro de nós vai se tornando maior. E existem pessoas que lidam com isso mais frequentemente. Vindo a caminho para cá, mas o pastor Silvério estava falando sobre pastores e um dos pastores com depressão é por conta da carga que eles carregam sobre si. Quem não conhece a vida de um pastor passa por muitos perrengues e enfrenta problemas na sua vida pessoal e na vida das pessoas. Então às vezes esses problemas vêm agravando e vai surgindo mais problemas, e chega um ponto que ele está com tanta pressão que ele não consegue resolver, e esse monstro não conseguir resolver, esse monstro da impossibilidade diante das situações, o torna uma pessoa depressiva, muitas vezes por não saber lidar com problemas pessoais, não saber lidar com problemas na família. E não só pastores, mas todos nós temos monstros em nossas vidas para vencer, temos dificuldades a vencer, e a depressão é uma coisa que a gente muitas das vezes tratamos as pessoas depressivas como pessoas fracas. Eu peço, se você tem esse pensamento em você, retire ele, porque essas pessoas não estão passando por problema de depressão porque são fracas, mas porque elas imaginam que esse problema seja maior que elas naquele momento.
E cabe a nós, como irmãos em Cristo, ajudá-las. Cabe a nós, como irmãos em Cristo, abraçá-las, amá-las e mostrar para elas que elas são especial para elas mesmas, para nós e para Jesus. Amém? Vamos para o tópico 1, que tem como título o aspecto da depressão. No começo dessa lição nós vamos falar mais sobre termos, então eu vou decorrer um pouco mais rápido, não vou comentar uns comentários muito longos, mas eu peço que fique à vontade vocês para fazer seus comentários dentro da lição, para fazer suas perguntas, porque os bastidores aqui estão todos preparados, né, pastor Silvério, para ouvir e comentar, falar o seu comentário para nós estar falando sobre ele. Amém? Origens. O escritor J. Edward Endes, no seu livro O Manual do Conselho Cristão, cita alguns fatores que podem ser a raiz da depressão: enfermidade grave, mudanças hormonais, reversão da prosperidade, consequências geradas por negligência, culpa sentida ante algum pecado particular, autocompaixão originária da inveja ou de acontecimentos desvantajosos, maus sentimentos resultantes do ressentimento e etc. Então, algumas das origens da depressão são hormonais. Existem pessoas que elas sofrem de depressão não por fato emocional, mas hormonal. Existe sim depressão que ela tem que ser tratada por remédios, porque não é uma depressão que se trata com terapia, psicologia. Existem depressões que são hormonais. Existe também a depressão que vem por reversão da prosperidade, ou seja, uma pessoa era muito próspera, era tinha uma vida bem sucedida, acontece disso por um momento ou por um tempo indefinido acabar, e essa pessoa não consegue viver com essa nova realidade. Consequências geradas por negligência, ou seja, a pessoa negligenciou fazer algo e aquele algo não deu certo, aquele algo falhou por sua negligência, e ela se autoculpa e cai numa vida depressiva. Culpa sentida ante um pecado particular. Pessoa que peca, em vez de se arrepender e voltar para Jesus e ser amado, ela começa a se mutilar, dizer: eu não presto, eu não sou nada, eu não valo mais nada. E também temos a depressão que origina-se da autocompaixão originada da inveja ou do acontecimento desvantajoso, ou seja, a pessoa olha para si, como Asaf fez, e olha para os outros e fala: olha, aquela pessoa tem mais do que eu, aquela pessoa vive melhor do que eu, aquela pessoa tem mais possibilidades do que eu, e eu queria estar no lugar dela, sabe? Eu aprendi uma coisa comigo mesmo, e creio que foi Deus que ministrou no meu coração. Eu sempre que li a Bíblia, eu li a Bíblia querendo ser Abraão, querendo ser Paulo, querendo ser Moisés, e Deus um dia falou comigo que Ele me chamou para ser eu mesmo. Ele não me chamou para ser o pastor Silvério, Ele não me chamou para ser o pastor Natal. E você tem uma importância especial para Deus. Você é valioso, então não inveje ninguém. Não fique com inveja do que a pessoa tem, do que ela é, do que ela faz, mas valorize a si mesmo. Você é muito importante para si, para Deus e para todos nós, amém? Então, essa é uma das causas da depressão na nossa vida. E existe possibilidade de cura? Sim. Vamos ler o subtópico 2 do tópico 1. Do ponto de vista clínico, a depressão pode ser cuidada com possibilidades de sucesso se for tratada rápido, ou seja, assim que iniciou, a partir do seu diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor. Mas espiritualmente falando, podemos dizer que a doença pode ser combatida em qualquer tempo, mesmo no ápice do seu estado de depressão ou deterioração. Se a depressão fosse alguma enfermidade estranha e inexplicável, a respeito da qual nada pudesse ser feito, então não haveria esperança, não haveria, entre aspas. Todavia, o nosso Deus não mudou, e através do poder do Espírito Santo, o ciclo descendente de enfermidade pode ser revertido em qualquer estágio. Então, se fosse uma doença que não tinha nenhum exames, não tinha nenhum dado, nós olharíamos para ela e falaríamos: nossa, mas como pode ser resolvido? Igual nós estamos passando pelo coronavírus agora, ainda não se sabe curas imediatas para essa doença, mas temos a fé em Deus que vai curar.
Temos a fé em Deus que vai mudar, temos a fé em Deus que dias melhores virão, e temos a fé em Deus que para o crente a tribulação ela produz perseverança, paz, temperança, a provação ela nos produz paciência. Então daqui para frente nós vamos ser pessoas melhores, mais fiéis, nós vamos ser abalados sim, muitas pessoas vão cair no caminho, mas para isso que estamos na presença de Deus, porque Deus é o bálsamo de cura, Deus é a nossa salvação, Deus é aquele que nos guia para buscar os perdidos, e se esses perdidos forem entre nós, aí que temos que buscá-los mesmo. Então, do ponto de vista clínico, a depressão às vezes ela pode ser tratada no início, e existe uma tese que se você deixa passar demais, a pessoa já passou do ponto de ser tratada. Mas do ponto de vista do cristão, do que acredita em Jesus e no seu grande poder, não existe momento exato, não existe hora exata, e quando Deus quiser, e se Ele quiser, Ele trata qualquer pessoa em qualquer estágio. Então nunca perca a sua esperança, nunca perca a sua fé, nunca perca a fé que Jesus pode sim curar. Não existe causa possível para o nosso Deus, existe uma fé pequena da nossa parte em crer que o nosso Deus é muito grande, mas Ele é grande. A percepção que você tem de Deus, a fé que você tem em Deus vai medir o tamanho do seu milagre, e se sua fé for grande, você vai operar grandes milagres na presença de Deus, amém? Não tenha medo, não temas. Tópico 2. Até agora, alguém comentou, pastor? Está tranquilo? Amém. Está entendendo então. Se você quiser fazer um comentário, fica à vontade em comentar dentro da lição, amém? O pessoal que estão aqui também, se quiser fazer comentários, amém? Tópico 2. Conflito gerado pela depressão. A depressão afeta a vida de milhares de pessoas, às vezes por pouco tempo, outras vezes por mais duradouro. Podemos inclusive levar uma psicose, pode inclusive levar a uma psicose suicida, principalmente entre os adolescentes. A complexa transação da adolescência para a vida adulta é muito propensa aos sintomas de depressão. Ao sair da vida totalmente despreocupada da infância e iniciar a luta pela identidade, muitos adolescentes experimentam uma triste sensação de perda. Isso porque ao se despedirem da cômoda situação de segurança, pelo fato de terem sempre alguém que assuma suas decisões importantes, precisam aceitar paulatinamente a mudança e o peso da responsabilidade. É nesse período em que muitos deles entram em crise, protestando contra tudo e contra todos, cometidos pela síndrome do Peter Pan, ou seja, não quero crescer. Então, algumas contingências inerentes a essa fase, por exemplo, ser rejeitado no time de basquete ou futebol ou vôlei na escola, sentar-se sozinho na lanchonete ou no recreio da escola ou com os amigos no momento que está cercado de pessoas e alunos em volta, ser proibido de responder quando o professor chama a atenção, não ter com quem sair no final de semana e etc. Tudo acaba tornando em golpes poderosos para abalar a frágil estrutura psicológica que possui nessa fase da vida. Isso é perigoso e predispõe ao estado depressivo. Eu aprendi uma coisa, que a gente nunca mede o mundo pela nossa visão de mundo. A gente mede o mundo dependendo de com quem a gente está e com o que estamos falando e com quem estamos andando. Porque se fosse para me perguntar a minha visão sobre igreja, a minha visão sobre igreja seria uma, a visão do pastor Silvério sobre igreja é outra, a visão do pastor Natal sobre igreja é outra, e a visão do nosso Deus é outra. Cada um tem a visão do mundo sobre o seu olhar. Jesus Cristo, ele era o que era, porque ele penetrou na visão que o próprio Deus tinha. Portanto, Jesus Cristo olha para o Pai e diz: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então, é muito fácil, muito comum a gente criticar adolescentes em fases difíceis de sua vida, porque para nós essas fases são simples. Por exemplo, foi citado aqui que existem jovens e adolescentes que se sentem depressivos pelo simples fato de não ser aceito num time de basquete ou de futebol ou de algum esporte que está praticando. Se sente depressivo por não conseguir se
entrar na turma na hora do recreio ou em algum momento de lazer com alguém. Se sente depressivo por não ter resposta ou talvez nem argumento, sabe? E é muito fácil para nós criticar essas atitudes dessas pessoas e falar: mas como assim você está depressivo por isso? Porque nossa visão de mundo é uma visão às vezes até mais madura do que esses adolescentes e jovens. E a gente tenta ajudar, mas meio que atrapalha, porque a gente tenta falar: não, mas seja corajoso, você está mole demais, vá em frente, não faça assim, não fique chorando à toa. O que para você pode parecer à toa, para essa pessoa tem uma importância mais relevante. O que para você pode parecer simples, para essa pessoa é o mundo dela. Então, todo momento que a gente for lidar com pessoas depressivas, que a gente for lidar com pessoas que estão passando por problemas, e principalmente por adolescentes, com adolescentes, não tente entrar na vida das pessoas com somente a sua percepção de mundo. Tente entendê-las, tente amá-las, tente ter empatia pelo outro. Empatia não é eu sentir dó, empatia é eu me colocar na posição que o outro está, é eu tentar enxergar como ele enxerga, é eu ver como ele vê, e a partir desse ponto eu conseguir ajudá-lo. Então, irmãos, muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas, mas do nosso modo. Olha, eu vou te dar respostas prontas aqui para esse problema, é só você seguir o passo a passo e você vai vencer. Não, muitas vezes na nossa vida a gente tem que vencer por experiências próprias. Muitas vezes as pessoas querem ajuda, mas não quer que você faça por ela. Ela quer ajuda, mas quer apenas um conselho, quer um braço amigo, quer alguém que passe com ela nesse período. E muitas das vezes a gente vai ajudar e acaba atrapalhando. Vamos pegar, por exemplo, quando eu era novo, eu tinha primos muito inteligentes e eu era menos inteligente que eles, e nos meus deveres de casa eu pegava o meu caderno e ia para casa desses primos, falava assim: me ajuda a fazer o dever. Eles pegavam meu caderno e faziam todo o meu dever para mim. Hoje, olhando para casa, eu sinto que eu não fui ajudado, porque a pessoa que faz por mim muitas vezes não está me ajudando, ela está substituindo a minha tarefa. Então, muitas vezes a gente, ao ver alguém depressivo, a gente queira dar soluções rápidas e lógicas. Olha, faz isso e isso e pronto, acabou. Não, mas muitas vezes essa pessoa quer que você entre no mundo dela, compreende o que ela está sentindo, compreende a dor que ela está passando, para aí sim você poder ajudá-la. Então, irmãos, a depressão não é coisa que eu tiro de mim uma alegria e transporto para outra pessoa. Eu tenho que provocar alegria na outra pessoa. Eu tenho que provocar o sentimento de sair dessa crise, sair desse momento, sair desse buraco que a emoção muitas das vezes nos colocou. Então, quando você vê alguém que está em estado depressivo, não critique, não julgue a pessoa pelo seu olhar simplesmente, mas tente entendê-la. Tente compreender o que ela passa, tente sentar, sabe? Muitas vezes eu já vi gente criticando os psicólogos e falando: olha, psicólogo ganha dinheiro muito fácil, eles sentam e ouvem a pessoa por horas e ganham dinheiro. Mas, irmãos, se você sentar numa roda de homens, pastor Silvério, os homens que estão aqui, sabe, parece que estão degladiando para dar suas ideias. Aí um fala uma coisa, o outro fala outra, e um passa por cima do outro. Não, mas na minha época era assim, aí eu fiz isso, sabe? As pessoas estão sempre prontas a falar. Mas a própria Bíblia nos diz que o melhor é ouvir do que falar. Sabe, muitas vezes a gente tem que ouvir para compreender, a gente tem que escutar e entender o que o outro quer nos passar. Muitas vezes nós tiramos decisões precipitadas por não saber ouvir. Então sente com alguém que está depressivo, ou se você está depressivo, sente com alguém e expande sua vida para ele. Fale: olha, está acontecendo isso comigo, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por isso e eu vejo isso muito grande na minha vida e não consigo superar. Você poderia me ajudar? Dê ouvido a alguém. A depressão não se cura só, a depressão não se cura vendo vídeos alegres, a depressão não se cura somente com remédio, mas ela se cura com amor. Nosso Deus tem amor para dar, nosso Deus tem muito carinho, nosso Deus tem muito amor para nos distribuir, e nós temos que passar esse amor. É muito interessante, Moel, que quando Elias entra na depressão, né, o próprio Deus, a primeira coisa que faz com Elias é deixar ele dormir, né? Dorme, come, e mesmo Deus sendo poderoso, Deus sendo onipresente, Deus deixa Elias falar. E quando Elias entra em depressão, eu acho que um erro nosso é esse, né? Quando a gente encontra alguém com depressão, a gente quer que a pessoa seja forte. É um momento que a pessoa está se desabando. Ele diz, né, que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo.
E eu pude aprender isso. Quando Elias entra para a caverna, o que Deus faz? A primeira coisa, coloca um pão e uma bacia d'água, né? Ele come e dorme, e quando ele dorme e acorda, ele fala tanta asneira que o próprio Deus, nem o próprio Deus escuta. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Ah, eu quero morrer, tira minha vida, né? E quando ele acaba de falar, o que Deus fala? Pronto, acabou de desabar, né? Acabou de colocar para fora. E é isso que o psicólogo faz com alguém que está com depressão. Ouve, Entende, né? Gente com depressão só quer ser ouvido, não quer conselho na hora, não adianta. Tudo que você fala entra no ouvido e sai no outro. Então, quando Elias entra para a caverna, o que Deus faz com ele? Deus entende a situação que o próprio Deus entendeu. Deus podia falar assim: cara, larga de ser frouxo, eu tenho te abençoado. Não, o que Deus fez? Ficou caladinho, né? Falou, eu tenho sido fiel, né, com os meus pais, só eu fiquei. E quando ele acaba de falar, aí Deus fala assim: sai para fora da caverna agora, deixa eu te mostrar que nem tudo está perdido. Então, eu acredito que um dos princípios para cooperar, eu acho que essa aula é para isso, para nos ensinar a ajudar pessoas que estão depressivas e ajudar as pessoas que estão depressivas, procurar na igreja, procurar essa ajuda, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é entender o momento. Há tempo de chorar, cara, e tem gente que vive esse tempo de chorar, né? Tem gente que entra com um processo que não é fraqueza. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm sido fortes a vida inteira. Aí um momento desaba, e nesse momento que desaba, talvez não tem pessoas para entender. Essa aula é muito rica nisso, para nos ensinar a amparar pessoas que estão depressivas. Elas estão precisando de ajuda, né? E essa ajuda, talvez eu como pastor, tem vezes que eu aconselho pessoas que eu não falo um A, eu só escuto 2 horas escutando, depois eu falo assim: amém, vamos orar, né? Quando a pessoa levanta: pastor, como o senhor me ajudou? Foi de Deus na minha vida, tudo que eu precisava ouvir, amém, né? E quem está depressivo quer falar, quer desabafar. Então, quando Elias entra para a caverna, o próprio Deus dá esse tempo para ele, ouve ele, né? Cheio de lorota, né? Que eu não quero morrer, tira minha vida, que ficou só eu como profeta. Ele estava falando algo que não tinha sentido. Ele tinha acabado de fazer, através de Deus ali, o fogo cair do céu. Então, acho que esse ouvir é de suma importância, é um papel muito importante para quem quer cooperar, para quem está depressivo. Quem não senta para ouvir, não se levanta para ensinar, né? Existe um ditado que fala isso. E Elias, o tanto que ele foi contraditório, porque se ele quisesse morrer realmente, ele tinha ficado para Jezabel ter matado. Ele foi para uma caverna e pediu Deus para matar, sendo que se ele quisesse morrer mesmo, ele teria ficado lá e morrido por Jezabel. Muitas vezes a pessoa em estado depressivo, ela clama por algo que ela realmente não quer. É um desespero para sair daquela situação que ela acha que não tem mais saída. Cabe a você entendê-la e mostrar para ela: olha, existe N saída. Deus chamou Elias e falou: olha, não é só você que falta, não é só você que sobrou. Existem milhares de pessoas, existem muitas pessoas que não se dobraram e estão aí firmes e fiéis. Sabe, existem milhares de pessoas que estão passando por problemas igual você passa, igual alguém que você conhece, e essas pessoas têm sim solução, essas pessoas têm sim uma saída. Sabe, às vezes a gente precisa sentar, olhar o horizonte e falar: Deus, existe uma saída além dessa? Existe um caminho que eu posso pegar que é diferente desse? Existe uma metáfora que é o seguinte, que uma pessoa, quando ela lidar com a parede, ela olha para a parede e fala: eu não vou conseguir atravessar, não vou passar por essa parede. Mas se você dá alguns passos para trás, você enxerga o horizonte a mais e vê que existe saída sim, existem portas, existem janelas, existem lugares para você passar. Então não fique preso ao seu presente achando que isso é o que a sua vida virou, mas enfrente todo momento na sua vida, como nós estamos enfrentando agora o Covid-19, enfrente isso como um momento, e não vai nos exterminizar, não vai nos eliminar da terra, não vai nos fazer ficar para baixo, depressivo, mas isso vai nos agir em nós como agente de força para amanhã estarmos melhor e mais preparados. Hoje nós sentimos falta do culto, amanhã nós vimos aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor com júbilos e cânticos. Hoje nós sentimos falta da presença do irmão, amanhã eu posso ver ele e não tocar com o cotovelo, mas dar um abraço bem apertado e falar: irmão, como eu estava com saudade de você. Olhe além do seu horizonte, não fique olhando apenas o problema, mas olhe para frente, a solução. Acredite na solução, acredite no seu Deus.
Você olhar o problema e se desfanecer com ele, ficar triste, é como você dissesse para Deus: Deus, eu não confio que o Senhor pode me ajudar, mas confie em Deus, Ele pode te ajudar, Ele vai te ajudar, e basta você querer. Amém? E todos nós, como o pastor Silvério disse, todos nós temos que estar preparados a estender a mão para essa ajuda. Ser cristão é ser luz e ser sal. Se eu sou cristão para ser comum, eu não sou cristão, porque Jesus me chamou para ser astros de Deus na terra. Então eu tenho que brilhar, eu tenho que salgar, eu tenho que fazer diferença, e esse é um papel meu e seu como cristão. Amém? Vamos continuar. Pode falar, por favor. A Edilene está dizendo que o primeiro passo é a própria pessoa assumir que está doente. Mesmo que crítica prefere não procurar ajuda. Verdade. A pessoa tem que pensar que isso não é um estado vergonhoso, sabe? Muitas vezes a gente queira manter uma imagem de superior, e eu acho que a pessoa que consegue passar por cima disso, passar por cima da vergonha, ela já é uma pessoa superior. A Elda Moraes está dizendo que temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a crise na adolescência é apenas um reflexo de como foi a sua infância. Tudo começa no alicerce. E crises na adolescência pode gerar traumas para uma vida toda. Então temos que tratar adolescentes com seriedade, e não falar que é uma brincadeira, que é mimimi, que é pirraça. A gente tem sim que dar ouvidos aos nossos adolescentes. Pastor Paulo Henrique está dizendo que a empatia é de suma importância. A Isabela Clara está dizendo que na escola dela tem muitos adolescentes desse jeito, e é muito triste ver eles desse jeito. Com certeza. Empatia, como eu disse, é você se colocar no lugar do outro, e você tem que fazer isso o tempo todo. E como a Isabela disse, eu vim também comentando com o pastor Silvério no carro, existe hoje adolescente de 13 anos que tem uma vida, ao olhar de pessoas antigas, uma vida perfeita. A pessoa tem mãe presente, pai presente, tem comida dentro de casa, tem o sustento, tem condições de ser uma pessoa boa, mas infelizmente o problema cegou para todas essas qualidades em sua volta, e ela vive uma vida depressiva. Existem jovens que ensaiam o suicídio o tempo todo, que sempre estão se cortando, sempre estão se mutilando, sempre pegam cordas para brincar que vão suicidar. E irmãos, não podemos levar isso como brincadeira. A gente tem que tratar isso como um assunto sério. A depressão, ela é séria. Para quem está de fora, a gente pode olhar e pensar assim: mas o que está acontecendo? Você tem que sentar com essa pessoa e entendê-la, saber entrar no mundo dela e compreender o que ela passa por estar nesse momento. Amém? Tópico 3, tipos de depressão. Vamos falar sobre 4 tipos de depressão. Não existe só esses 4, mas nós vamos falar sobre o livro Depressão, Como Enfrentar e Tratar. No livro Depressão, Como Enfrentar e Tratar, o psicólogo clínico e professor de psicologia Archibald Hare descreve as 4 principais categorias de depressão. A primeira que ele descreve é a endogênia. A depressão endogênia é causada por distúrbios bioquímicos do sistema hormonal, do sistema nervoso ou de uma infecção no organismo. Parece surgir espontaneamente. Acontece muito através do distúrbio da velhice ou distúrbios psicóticos e requer intervenção médica. Essa depressão endogênea é a depressão que nós falamos sobre o que tem realmente que ser tratado com remédios. Porque a depressão endogênea, ela não é algo motivado por uma emoção negativa, ela não é motivada por algo que aconteceu, mas ela é uma depressão que vem de forças maiores, de algo realmente que vem do nosso sistema nervoso, ou de algo que aconteceu com o nosso corpo, e o nosso corpo se destabiliza e causa em nós uma depressão. Então, irmãos, existe muitas vezes também pessoas que vão estar depressivas, você não vai ver problema algum na vida dela. E se faz muito necessário essas pessoas procurarem os médicos, sabe? Não é porque temos Deus. Antigamente tinha um ditado que era o seguinte: você é cristão, você não pode tomar remédio não, vai orar para a dor de cabeça passar. Irmãos, tem vezes que a dor de cabeça é porque eu comi ruim e tenho que tomar um gordo, eu tenho que tomar um bicarbonato. Então não é tudo que a gente tem que espiritualizar, não é tudo que a gente tem que colocar como demônio, não é tudo que a gente tem que falar que olha, é só orar que passa. Existe sim a medicina que Deus deixou para nós, e a gente tem que consultá-la, a gente tem que ir até o médico, a gente tem que se entender. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento,
E quando a Bíblia fala por falta de conhecimento, eu não vejo como conhecimento bíblico, mas como conhecimento geral. Então, se eu não conheço os meus problemas, os meus males, o meu mundo, as coisas em minha volta, eu vou perecer, porque me falta conhecimento. A irmã Milene fez um comentário aqui, que eu acho que é de suma importância, né? Ela disse assim, que é muito importante também a ajuda de profissionais e aconselhamento de pessoas maduras, não podendo esquecer que Deus é poderoso, está com quem nos auxilia, né? Então, assim, esse acompanhamento profissional para quem está com depressão, porque pode ser essa depressão endógena, né? Endógena, e pode precisar de um medicamento, né? de um acompanhamento de algum medicamento. Não é uma coisa emocional. Não é só emocional. Tem que ser medicada, isso é algo hormonal. Existe, por exemplo, a depressão de fases da vida. Por exemplo, a mulher entrou na menopausa, o homem perdeu o libido sexual e ele se sente depressivo. E é algo que realmente essa pessoa precisa medicar, e os profissionais estão para isso, sabe? Você ir até um profissional da saúde não é você negar a Deus, é você confiar em Deus, mas mesmo assim você usar dos atributos que Ele deu também ao homem. Existe também a depressão reativa ou exogena. A depressão reativa ou exogena é uma reação emocional a algum evento específico e é ocasionada pelo estresse a ela associado. Ocorre em virtude de uma perca real, uma perca imaginária ou uma possível perca. É difícil clinicamente, dificilmente dura mais do que alguns meses esse tipo de depressão. E a depressão típica da adolescência. O tratamento mais comum dessa depressão é a terapia. Então, irmãos, existe também a depressão pela perca. Como nós falamos aqui, nós lemos, existe o jovem que fica depressivo por perder um momento, sim, que tudo. Antigamente parecia mágica. Quando eu tinha meus 10 anos, dava 2 horas da manhã, eu ficava gritando, mãe, até minha mãe levantar, ir na cozinha e pegar um copo d'água para mim. Chega um momento na nossa vida que esses mimos, que essas coisas vão acabando, e a gente vai se sentindo meio que desnosprezado. Quando eu era adolescente, quando eu era bem novo, eu sentava em alguns lugares pensativo e ficava pensando, será que alguém vai chorar no meu velório? Será que se eu morrer as pessoas vão falar que eu era importante? Será que se eu morrer eu vou fazer falta para alguém? Sabe, às vezes as pessoas estão depressivas por perder status, por perder uma posição, por perder algo, por perder um namorado. E a gente tem que entender essa pessoa, porque no mundo dela, naquele momento, aquilo parece ser muito doloroso para ela. A gente não pode julgar, a gente não pode criticar, atacar a pedra e falar, vai ser mole. Não, mas como você é besta, como é que você se preocupa com essas coisas? A gente tem que entender e tratá-las. E um dos tratamentos para esse tipo de depressão é a terapia. Irmãos, não, de maneira alguma, você fazendo um tratamento com um profissional, você vai estar tirando a sua fé em seu Deus. Longe disso. O profissional, ele veio para te ajudar, como Deus usa a mão dele para te ajudar. Quase que é uma besteira a gente achar que, por exemplo, um câncer vem na minha vida e eu sou proibido de ir até o médico, porque senão minha fé está abalada. Irmãos, a gente tem sim que procurar os profissionais. A gente deve orar, a gente deve pedir a Deus para nos dar a direção de um profissional bom, e a gente deve procurá-lo, porque a gente deve conhecer o mal que estamos lidando com ele. Amém? Algum comentário, pastor? A irmã Sabia está dizendo aqui que o peso da depressão, deixa eu confirmar aqui, Bento. A escalinha desceu aqui. Ao ajudar uma pessoa depressiva, tenha paciência e vá de acordo com o tempo de pessoa. Não force uma cura. A depressão pode durar anos. Então ajude e apoie a pessoa pelo tempo que ela precisar. Depressão não é frescura. Não é frescura. E existem pessoas que também vão ajudar e perdem a paciência, né? E como a Sabrina disse, se você predispõe a ajudar alguém, tome o seu tempo para isso. Não pense que é de hoje para amanhã. Sente com essa pessoa e fala, olha, leva o tempo que levar, mas eu estou aqui com você e eu vou te ajudar a superar isso. Entenda que cada pessoa tem um processo, e às vezes uma pessoa se cura da depressão com um mês, mas tem pessoas que vão durar 1 ano essa depressão. E nós estamos aí para ajudar, e não para acelerar ou fomentar alguma coisa que a pessoa própria não conseguiu. É como eu disse, se você pega e faz algo por alguém, você não está ajudando, você está substituindo a tarefa dele.
no momento que você está ajudando alguém depressivo, você tem que ajudá-lo e não carregá-lo, levar nos seus colos, mas você tem que estar junto com ele, falando: você consegue, você vai vencer, olha o horizonte, olha o que Deus fez por você, olha como você é especial para nós e para Deus. E essa pessoa vai, com a força de Jesus e com o amor que você tem por ela, superar essa situação. Amém? Existe também a depressão neurótica. A depressão neurótica é uma reação ao estresse e à ansiedade. Geralmente é usada como fuga de outras emoções e se desenvolve aos poucos com o tempo. Uma das características da pessoa que está com a depressão neurótica é aquela pessoa que se tranca no quarto e não quer ver mais ninguém, que fecha para o mundo. Ou aquela pessoa que, quando sai na rua, ela sai parecendo que não queria estar ali. Ela sai parecendo um zumbi, não importa mais com suas roupas, com sua aparência. Ela não está nem, vamos dizer assim, não está nem aí para o mundo mais. Ela virou neurótica com isso e ela acha que o mundo dela perdeu o sentido. Ela acha que não deveria mais viver. É uma pessoa que clama pela morte o tempo todo. Mas é como nós disse, a pessoa que clama pela morte, nem sempre ela está querendo morrer. Às vezes ela não suporta viver como está vivendo e ela queria uma solução, mas não a vê. Então ela clama pela morte, porque ela acha que a morte seria a solução. Então a ferramenta para ajudar uma pessoa que está com essa depressão é não deixá-la só sempre, é sempre mostrar o seu amor, o seu afeto, é estar presente, é levar carinho, é entender o momento dela, respeitar quando ela quer ou não fazer algo e motivá-la a sempre olhar o horizonte além do seu problema. Então, como disse a Sabrina, depressão é algo sério e a gente não pode tratar como um mimimi ou frescura. A gente tem que olhar para a pessoa e ver como uma pessoa que está precisando de nossa ajuda. E por último, das características da depressão que o livro Depressão trata é a depressão mascarada. Há pessoas que passam por problemas, mas conseguem exibir um verniz de uma saúde mental satisfatória apenas como um modo de autoproteção. A depressão mascarada é dissimulada por outros sintomas. Por exemplo, um adolescente que perdeu os pais. Essa perda pode extravasar sexualmente. Essa perda pode encobrir a depressão, levando a vítima a extravasar sexualmente seus sentimentos ou consumir drogas. Existem pessoas que na depressão elas não vão se trancar, elas não vão ficar chorando, mas elas vão apresentar uma aparência de feliz. Mas essas pessoas vão começar uma busca louca pela felicidade em outras coisas, em drogas, em sexualidade, no homossexualismo, no lesbianismo, em falar mal do outro, em criticar, em levar o tumulto. Existem pessoas assim que elas não fazem por mal. Existem pessoas que estão nas drogas porque elas querem encontrar um prazer na vida. Existem pessoas que se entregam sexualmente porque acham que o prazer está ali. Existem pessoas que vivem uma vida alcoólatra porque acham que o prazer está na bebida. E a gente tem que entender também essas pessoas. Existem pessoas que estão mascarando suas dores, estão tentando afogar suas dores em bebidas, em drogas, em prostituições. E não é bem assim, não é bem por esse caminho. E olhando como olhar de quem quer ajudar, a gente nunca deve vir com pedras na mão. Jesus sempre criticou quem se achava mais, mas em momento nenhum você viu Jesus criticando quem chegava até ele e falava: eu sou um pecador. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério, Jesus em momento algum disse alguma coisa contra a vida dela, mas ele trouxe palavra de esperança, ele trouxe perdão para a vida dela e inclusive ele a livrou da morte. Sabe, muitas vezes a gente exalta quem se exalta e menospreza quem declara fraco. E a gente tem que ter um olhar diferente. A gente tem que olhar para a pessoa que se declara fraco, que se declara caído, e amá-la, e levar um amor para ela e dizer: olha, você não é fraco, você não é isso que você está falando. Tem um potencial em você. Você não conseguiu extraí-lo para fora, mas existe um potencial na sua pessoa. Sabe, a gente tem que parar de dar glória para quem quer glória para si somente, para quem quer crescer. E a gente tem que começar a observar as pessoas que estão na decadência, começar a observar pessoas humildes, começar a observar pessoas que estão muitas vezes pecando. Sabe, muitas vezes a gente olha o homossexual e não entende o processo que o levou a ser assim, e passa por perto dele e fala: olha só como é bobo, o que está fazendo a vida dele.
mas a gente não compreende o que fez o levar até ali, a gente não compreende qual foi a situação, se foi um estupro, se foi algo na infância, se foi alguma coisa na mente dele que o fez procurar essa saída para tentar buscar uma felicidade. Então, um ponto-chave para a gente ajudar alguém é entrar no mundo dele, não o criticando, não o menosprezando, e não nos sentindo superior a essa pessoa, mas nos igualando a ela e dizendo: olha, eu estou aqui com você e quero te ajudar. Eu não vim para te criticar, eu não vim para falar sobre os seus maus hábitos, mas eu vim para te falar que existe uma vida melhor. E fazendo isso, você terá a oportunidade de mostrar a vida com Cristo, porque não existe vida melhor do que a vida na presença de Deus. Cristo não precisa ser pregado como bênçãos, mas você deve pregar a vida de Cristo para mudar a nossa vida, para parecermos com Ele, porque quando parecemos com Cristo, a verdadeira felicidade faz sentido. Porque a felicidade não está em coisas, não está em ter ou ser alguém. A verdadeira felicidade está em eu me valorizar e saber o valor que Cristo deu por mim. Sabe, se eu ter carro, eu ter casa ou não ter, isso não vai fazer eu de uma pessoa melhor. O que me faz melhor é o meu caráter, é o meu ser real, é quem eu sou e como eu me vejo. Se eu tiver muitos bens, mesmo assim esses bens não me satisfazer, eu não sou uma pessoa boa. Mas quando eu tenho poucas coisas, mas essas poucas coisas não interferem na minha característica de pessoa feliz, aí sim eu sou realizado, eu sou feliz e eu sou próspero. Amém? Bom, Elton, alguns irmãos têm comentado aqui, né, sobre a diversidade que é a própria depressão. Só quem tem ou teve sabe como é terrível. E o pastor Paulo Henrique comentou algo interessante: precisamos de Barnabés na igreja, ou seja, filhos da consolação. É importante que irmão que sente esse chamado se capacite, né, e busque ferramentas para isso, porque o trabalho é muito grande na igreja. Precisamos de gente para curar essas pessoas, precisamos de gente para poder apoiar esse trabalho na igreja contra a depressão. E o importante, o que o Paulo Henrique falou aí, é muito importante porque, pastor, quando o senhor decidiu ser pastor, o senhor não era tão preparado igual o senhor é hoje, e o senhor ainda não está preparado quanto o senhor quer chegar amanhã, mas o senhor iniciou a jornada, sabe? A gente deve iniciar a jornada de ajudar, mas nunca achar que o que fazemos é o suficiente, sempre querer melhorar, assim como eu acredito que o senhor sempre queira melhorar, assim como muitas pessoas buscam o aperfeiçoamento, e isso que o pastor Paulo Henrique disse é muito importante, sabe? É muito bom a gente querer ajudar, mas é muito bom também a gente buscar o conhecimento e o crescimento pessoal, porque se eu não cresço sobre o assunto, quando eu peguei essa lição, por exemplo, eu pensei: nossa, mas que lição difícil de lidar, que lição mais complicada, e eu tive que me dar um tempo a mais, eu tive que dedicar mais, eu tive que pesquisar mais, muito mais do que as outras, porque ela foge simplesmente da Bíblia, ela fala de coisa atual, coisa presente. Então eu tive que pesquisar em outras fontes, eu tive que procurar sobre o assunto. E sabe, se você quer ajudar alguém, não fique com preguiça de pesquisar, de buscar conhecimento, de se profissionalizar talvez na área. Busque o conhecimento, busque ser uma pessoa melhor, porque você sendo cada vez melhor, você compreende essa pessoa melhor, você leva com mais facilidade. Amém? Mais um comentário, pastor? Vamos lá então, tópico 4. Como curar a depressão? Aqueles que testemunham uma fé sólida em Cristo não podem jamais ser céticos, deixando de acreditar nas promessas de Deus, preferindo ficar observando a prosperidade do próximo, nutrindo um sentimento de inveja. É preciso entender que Deus é justo e a sua justiça é feita no tempo certo. Destarte a inveja e a obra da carne, e sua persistência na pessoa pode torná-la vulnerável a frustrações contínuas, gerando uma situação mental favorável ao estado depressivo. Então o crente, ele tem que ter fé no poder da cura da depressão, mas o crente não pode invejar o outro. Existe um momento na nossa vida, eu já passei por isso, eu já aconselhei pessoas que me disseram essas coisas, que as pessoas olham para o mundo e falam: mas como fulano tem? Como fulano é próximo? Como fulano não acredita em Deus e ele é feliz? Sabe, a inveja nunca é um caminho para a cura. Você desejar o que o outro tem nunca é um caminho para a cura. Existe sim a possibilidade de você sim inspirar alguém, e isso é muito bom, mas nunca inveje alguém. Olhe para a pessoa com admiração, mas não com inveja. Queira chegar onde talvez ela já chegou, mas nunca queira estar no lugar dela.
A inveja não é querer ser como a pessoa, a inveja é querer estar no lugar da pessoa ou ser a própria pessoa. Não é pecado a gente admirar pessoas, o pecado está em invejá-las, porque quando nós invejamos, nós nos frustramos olhando para nós como se não valêssemos nada, e isso é uma predisposição para a depressão em nossa vida. Uma das formas de nós vencer ou curar a depressão é deleitando-se no Senhor. Deleitar significa experimentar prazer, alegria, satisfação, gozo em algo e etc. A Bíblia diz no Salmo 37: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É uma bênção recíproca entre o crente e Deus, ou seja, você faz por Deus para Ele fazer. Existe uma frase, se eu não me engano, é do Luiz Hermínio, que é a seguinte: Deus não responde perguntas, mas Ele responde respostas. Quando você faz algo por Deus, Ele faz de volta para você. Mas quando você fica parado, somente perguntando, Deus não vai fazer. Sabe, como eu disse, o pastor Schubert não nasceu preparado para ser pastor, mas ele aceitou o chamado e deu a resposta para Deus. Quando ele deu a resposta dizendo sim, Deus o capacitou. Mas se ele ficasse esperando de braços cruzados, falando assim: Deus, me capacita que eu vou, nunca ia vir essa bênção, porque muitas das vezes Deus nos capacita na própria caminhada. É uma bênção recíproca entre o crente e Deus. Por isso todo serviço do Senhor todo servo do Senhor deve buscar a alegria nele, onde há abundância de alegria. Uma inquietação perene e regada de murmuração pode colocar a pessoa no campo perigoso da insatisfação crônica, que é uma pré-condição ao estado depressivo. Às vezes não somos recebedores de bênçãos exatamente por causa da inquietação e murmuração, ingredientes terríveis que deixam a pessoa triste e ainda entristece o coração de Deus. O antídoto para esse incômodo psicológico pode ser encontrado no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, irmãos, lembre-se que você tem um Deus muito poderoso. Como eu disse no início e repito aqui, não estamos fazendo uma apologia a largar todos os profissionais da área da saúde sobre a depressão, mas você tem um Deus que é todo poderoso e pode te ajudar em todos os momentos de sua vida. Então nunca deixe de lado a presença do Senhor, o descanso no Senhor, a confiança no Senhor. Confie no seu Deus, que Ele é poderoso para te ajudar. Ele tem alegria em abundância, Ele tem paz em abundância, e Ele pode trazer isso para você. Muitas vezes é como se a gente tivesse com sede e a fonte de água está bem do nosso lado e a gente não beber dessa água. Então se sacie na fonte de água que é Jesus, que vem de Jesus, que é o Espírito Santo na sua vida. O próprio Deus mora em você. E onde a presença de Deus há alegria, não há tristeza, e Ele transborda essa alegria em nós. Sabe, momentos depressivos é momentos que a gente esquece da importância que temos para Deus. Então volte-se para Deus. Lembre de onde você esqueceu, de onde você parou de lembrar de quanto você é importante para Deus. Volte até lá e lembre-se: eu sou importante para Deus. Deus me ama. Deus mandou o seu Filho para morrer por mim, porque Ele me ama e Ele trouxe esse amor para a minha vida. Não se sinta mal amado, não se sinta infeliz, porque o seu Deus é o dono da felicidade, amém? Vamos para a segunda forma de vencer a depressão, descansando no Senhor. Descansar no Senhor é uma excelente medida preventiva contra o estado depressivo. Abraão, o pai da fé, soube praticar essa virtude. Diante do pedido estranho e difícil do Senhor para que ele sacrificasse o seu filho Isaque, ele não vacilou e obedeceu fielmente, fazendo da colocação "Deus proverá" o seu argumento de fé ante a inquietação de seu filho. Então Abraão é um exemplo para nós de pessoa que descansou no Senhor. E descansar no Senhor é meio que o que Jesus fez no barco. Jesus estava dentro do barco e o vento balançava o barco para cá e raio para lá, e Jesus lá na proa do barco dormindo, porque ele descansava no seu Pai. Sabe, quando a gente descansa no Senhor, as tribulações estão aí, estão presentes em nossa vida, mas a gente tem paz, porque sabemos da certeza da vitória.
Então, irmãos, se você está passando por um momento triste, descanse no Senhor. Não fique atribulado, achando que isso é o fim do seu mundo, que é o fim da sua vida, que isso vai decepcionar você para sempre. Mas descanse no Senhor. Esse momento ruim vai passar, essa depressão vai passar, os momentos de fase difíceis vão passar, e o Senhor vai te abençoar mais para frente. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que Abraão foi sacrificar o seu filho, confiando que Deus tem o poder para ressuscitá-lo, se o quiser fazer. Então Abraão descansou no Senhor e falou: olha, mesmo que Deus não me impeça de sacrificar o meu filho, Ele é poderoso o suficiente para ressuscitá-lo. Então confie no Senhor fielmente e não vacile sua fé, amém? Continuando, devemos descansar em Deus como fez Jó, que mesmo em meio a uma grande prova soube proferir: eu sei que o meu Redentor vive, vê-lo-ei por mim mesmo. O Senhor livra os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. Por isso devemos repousar a nossa alma nele, sabendo que ele sempre faz o bem. Onde há verdadeiro amor de Deus, e onde há entre os crentes um sincero interesse pelo bem-estar do próximo, por consequente, haverá um clima propício para ajudas recíprocas, que poderão amenizar os males do estado depressivo, principalmente se houver auxílio de pessoas preparadas nessa área. Os 10 mandamentos, eles se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Sabe, a Bíblia, Jesus Cristo ainda vai além. Ele diz para nós amar o próximo como Ele nos amou. E quando nós amamos o próximo como Ele nos amou, nós amamos independente da fraqueza, independente do xingamento, independente do pecado, independente das frustrações. O nosso amor, o amor que não é ágape, ele é falho. Mas o amor de Cristo, ele é eterno e duradouro, e ele não é um amor que olhe por interesse. Então nós devemos amar as pessoas pelo que Deus amou nelas, pelo que Deus vê nelas. Então, irmãos, se nós tivermos amor um pelo outro, a gente vai curar a depressão em nosso meio. Se a gente tiver amor em Deus, a gente vai ser curado da depressão, porque não aceitamos deixar alguém mal amado em nossas vidas. Não aceitamos que alguém do nosso lado sofra e nós deixamos essa pessoa sofrer. Que a partir de hoje, todo momento que você vê alguém para baixo, você possa consolá-lo, você possa ajudá-lo, e que você seja uma pessoa presente. Porque é muito diferente eu estar perto de uma pessoa, mas não ser presente, e eu estar perto dessa pessoa e falar: pode contar comigo. Então que nós como igreja possamos dizer uns para os outros: conte comigo, eu quero te ajudar, eu quero te amar, eu quero fazer você se sentir importante. Irmãos, a Bíblia nos diz que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, irmãos, sirva o seu próximo, sirva o irmão que está ao seu lado, amém? Eu agradeço a oportunidade, volto a palavra para o pastor Silvério, e peço a vocês, fique com essa palavra no seu coração, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. A paz do Senhor, bom dia. Que assunto poderoso nessa manhã, sobre depressão, né? Eu tenho, a cada ano que passa, eu tenho vivido algumas experiências, tenho visto algumas pessoas se perdendo pelo caminho, através da depressão, tenho visto pessoas sendo curadas, né? Eu queria só deixar esse versículo aqui no finalzinho, Salmos 42, verso 5, o salmista diz assim, ó: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Ele faz uma percepção pessoal dele, ele olha para dentro dele e ele faz um exame pessoal: como eu estou? A minha alma está abatida, minha alma está aflita. E eu quero fazer um convite para você nessa manhã, talvez que percebe esse abatimento, essa angústia na tua alma. Faça uma análise, né? Eu acredito que você já foi bem melhor do que você está hoje. Acredito que Deus já te usou poderosamente. E essa depressão, ela é diabólica, ela é biológica, como a gente aprendeu hoje. Mas eu quero dizer que Deus pode tratar com você, que Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar o fim dessa história. Faça uma análise: por que te abate a minha alma? Irmãos, por mais que temos motivos para se abater, nós temos esperança que é um Deus que nos cura. Olha o final deste versículo, o que Ele mesmo diz para a sua alma abatida, para a sua alma depressiva e angustiada: pois espera em Deus,
Espera no Senhor. Não desista da tua vida, não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista de você, não desista dos projetos que Deus projetou para a tua vida, porque o Senhor é quem diz: eu é quem sei os planos a qual eu tenho para vós, planos de paz, planos de bênção, não de destruição. Irmão, Deus ainda continua na tua vida, Deus ainda continua na tua história. Olha o final: espera em Deus, a minha alma. Ele está falando para ele mesmo, ele está dizendo para ele mesmo, para a alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Deus preparará, Deus levantará pessoas para te ajudar, Deus sarará a igreja para te sarar, Deus nos dará condição de ser bênção na tua vida. Eu quero me dispor aqui como pastor, para poder ser esse canal, esse instrumento de Deus na tua vida, de cura, de libertação para você. Mas eu quero que você me escute nessa manhã. Olhe para dentro de você e diga: por que te abate a minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu quero fazer uma oração. Fique de pé, vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui. Eu quero que você que me escute, né? Quantas pessoas dizem ali, Wellington? Só quem já viveu a depressão sabe a dor que é, só quem já passou sabe a tristeza que é, e quem já viveu sabe como dói, né? Quando você machuca o braço, você vai lá e bota um remédio e sara. Mas quando é a dor na alma, em qualquer lugar do mundo fica ruim. Você vai para um lugar, está ruim. Você vai para outro lugar, está ruim. Você come alguma coisa, está ruim. Mas eu quero orar para você. Não que hoje talvez você possa ser curado de tudo, mas Deus vai te dar um norte. Deus vai te ajudar a procurar pessoas. Deus vai te ajudar a procurar profissionais. Deus vai te ajudar você a ir para a igreja, você a ir para Cristo. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos aonde você está. Você que está depressivo, se quiser ajoelhar aí aonde, vamos fazer na escola dominical um momento de cura nesse momento agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, ó Pai, se clamarmos pelo Senhor, se buscarmos em teu nome, o Senhor ouve as nossas orações. Eu quero apresentar, Deus, agora neste momento, essas pessoas que estão depressivas, angustiadas, ansiosas, ó Pai, que tem lutado contra a depressão talvez anos, mas nunca teve a coragem de confessar isso, nunca teve a coragem de se abrir. Deus, são pessoas que poderiam estar dando muitos frutos, mas estão nas cavernas da vida, estão escondidas, estão, Deus, chorando algo que já passou. Mas nessa manhã eu quero pedir um favor, que o teu Espírito Santo alcance esse coração, que o teu Espírito Santo visite essa pessoa que nessa manhã está orando conosco, e que em nome de Jesus o espírito da depressão caia por terra, enfermidade que tem gerado a depressão no corpo dessa pessoa caia por terra. Deus, o luto que essa pessoa viveu, Deus, porque a tua palavra diz que tudo tem seu tempo. Há tempo de chorar, há tempo de lamentar, mas também há tempo de sorrir. E nós profetizamos sobre a vida do teu povo tempo de felicidade, tempo de cura, tempo de restauração. Em nome de Jesus, nessa manhã nós unimos a nossa fé juntamente com os irmãos que estão assistindo. Irmãos talvez estão felizes, mas estão orando agora por essa pessoa que está com depressão, que está angustiada. Nós ministramos a cura sobre o teu povo. Nós ministramos, ó Pai, a cura sobre a igreja, para estar preparada para servir essas pessoas. Nós, como pastores, obreiros, homens e mulheres, que vão ser canal de bênção, canal de cura sobre essas pessoas que vão vir. Deus, essa pandemia tem gerado uma ansiedade no coração do povo. Essa pandemia tem gerado uma depressão, Pai. Pai, quando as igrejas abrir, muitas pessoas vão vir doente, depressiva, e a igreja vai estar curada, a igreja vai estar sarada para tratar essas pessoas. Pai, que em nome de Jesus nessa manhã o Senhor alcance agora cada coração aflito, cada coração angustiado. Que o Senhor derrame a tua graça, a tua presença, o teu Espírito Santo. Pai, que essa pessoa se levanta, procure um aconselhamento, procure um profissional, procure a igreja, procure orar, e em nome de Jesus nós voltaremos a louvar o Senhor mais uma vez, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela vida do diácono irmão Wellington, que nos trouxe essa palavra tão linda ao nosso coração. A irmã Raquel, o irmão Glauber, que cooperou, Deus, com o louvor. Que o Senhor abençoe os professores da escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe, Deus, a escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, nosso ministério, nossos pastores. Que
Que o Senhor haja alegria no nosso coração em servir o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã, em nome de Jesus, amém, e que todos digam amém. Irmãos, amanhã tem mais, não, domingo que vem, né? Amanhã não tem não, amanhã é segunda-feira. Domingo que vem tem a doutrina do pecado e a sua origem. Me parece que o cooperador Paulo estará ministrando aos nossos corações. Hoje à noite nós temos culto da família, maravilhoso, as lives. Irmãos, o diabo está tirando o nosso interesse pelas coisas de Deus. Não marque nada, vá para frente da televisão, né? Os irmãos que é daqui da Vila Gontijo, assiste a live daqui. Os irmãos que é da sede, assiste a live da sede. E assim vamos crescendo e desenvolvendo a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus te cure, te restaure, te coloque de pé em nome de Jesus. E logo à noite temos culto da família. Vamos orar, encerrando nessa manhã. Deus, muito obrigado pela tua presença. Leva-nos para casa com segurança. Nos abençoa um domingo de graça, um domingo de paz. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Que todos digam amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Ficai em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fica aí com a linda música que o nosso irmão Glauco vai colocar para você aí, ó.